Congresso que fraudou o processo de impeachment para colocá-la para fora, para dar um golpe na senhora, esse mesmo Congresso vai votar depois da manhã a acusação de corrupção do presidente postiço, do Michel Temer. Qual é a expectativa que a senhora tem desse resultado no Congresso? Olha, eu vou te falar prudentemente em probabilidades. O que eu acho? Eu acho que as razões que levaram ao meu processo de impeachment ser votado no Congresso com aquela quantidade de votos, elas permanecem. Então, o que eu te digo? O que houve no Brasil? Houve que o Centro Democrático no Brasil, que lá atrás fez a Constituinte de 88, atualmente é um centro democrático que eu acho que começa isso no final do governo, segundo governo Lula, e se aprofunda no meu primeiro e fica claro no segundo, é que o Centro Democrático tem uma hegemonia de extrema-direita. Essa hegemonia de extrema-direita foi construída por um senhor chamado Eduardo Cunha, que hoje cumpre pena lá em Curitiba. O que significa isso? Significa que ele criou o método. Qual é o método? Compra de deputados. E como é que se dá a compra? A compra se dá através de métodos institucionais. Por quê? Você vende emendas, você dá vantagens para o deputado. Era essa a prática que ele instituiu. Ele instituiu uma prática que nós tínhamos extrema dificuldade com ele, porque a gente não cumpria esse modelo. E ele é hoje ainda o grande fiador do governo Temer. Essa que é a verdade. Talvez quem tenha falado mais claramente isso foi o senador Renan Calheiros, que disse que este governo era um governo dirigido de Curitiba por um preso chamado Eduardo Cunha. E aí é algo importante para a gente saber. O que aconteceu politicamente no Brasil? O que é isso chamado governabilidade? Tem gente que diz que nós erramos que fizemos um governo de coalizão. Ora, no Brasil, para não ter governo de coalizão, tem de ter outra composição no Congresso. Não pode ser essa. Por quê? Você não escolhe se tem governo de coalizão ou não, né? Você vê a possibilidade de não ter governo de coalizão. O que faz o Macron e o establishment francês? Faz a eleição presidencial e depois faz a eleição parlamentar. Com isso, ele força uma maioria parlamentar próxima à maioria presidencial que foi anteriormente eleita. No Brasil, nós viemos de um processo, tá? Vamos lembrar, bipartidário, que depois virou um processo com mais partidos, mas não tinham muito mais partidos, tinham 5, 6 partidos. Há um processo de fragmentação partidária e, além disso, eu te diria o seguinte, o fisiologismo, o casuísmo e toda essa forma de relação institucional se dá pelo seguinte, tem 20 partidos, 30 partidos. Tem 30 projetos para o Brasil? Não, não tem. Não tem 30 projetos para país nenhum. Tem 20 projetos? Não tem. Então é o seguinte, o que é que faz cada um desses partidos? Como é que eles chegam ao poder? Porque se eles não querem chegar ao poder, eles querem o quê? Bom, então eles querem chegar ao poder. Como é que eles chegam? Eles chegam negociando cargo, negociando emenda e negociando leis contra prestações pecuniárias. Por que isso? Porque o sistema induz a isso. Se você não tem cláusula de barreira e tem duas coisas que são, veja bem,
que são institutos democráticos. Tempo de televisão, instituto democrático, para os partidos e o povo brasileiro não ficar sujeito à Globo. Portanto, ultra justo que tenha tempo de televisão. Cada partido tenha tempo de televisão pelo seu volume de deputados. Fundo partidário, altamente democrático. Por quê? Porque é melhor ter um fundo partidário e o partido se financiar com esse fundo partidário do que ficar sujeito a negociações financeiras. Bom, mas aí o que acontece? Não tem cláusula de barreira? Incentiva-se o comércio. De quê? De tempo de televisão e fundo partidário. Daí você tenha um processo de fragmentação monumental. Vamos falar, Fernando Henrique precisou de 3 partidos para fazer maioria simples, 4 para fazer a maioria de 2/3. O Lula, entre 6 e 8, às vezes 12. Eu cheguei a precisar de 20. Então, não há governabilidade com isso. O que nós vamos ver amanhã, daqui a 2 dias no Congresso? Nós vamos ver se o Planalto conseguiu ou não comprar um número suficiente de deputados, tá? E se vai conseguir, com esses deputados, barrar a denúncia do seu procurador. É isso que nós vamos ver. Agora, eu não tenho aqui, não sei como é que está, eu não controlo isso e não me interessa, tá? O controle disso. Eu acho que o povo tem de saber que existe isso e que não é possível continuar assim, né? Então, é isso que vai haver daqui a 2 dias. Tá bom. A outra pergunta é a seguinte, que eu gostaria que a senhora respondesse, não como mineira, mas como gaúcha. Tem 100 milhões de pessoas do país inteiro de olho na senhora, querendo fazer uma pergunta que eu vou fazer agora. A senhora é candidata a algum cargo político no ano que vem? Ainda não. Ainda não? Não. Eu nunca achei, viu, ô Fernando, e acho que você também não, que a minha participação política decorresse do fato de eu ser candidata a alguma coisa. Eu posso vir a ser candidata caso interesse a qualquer processo de transformação do Brasil, mas te digo com sinceridade, hoje não é a minha, vamos dizer, a minha pauta. Sei. Não estou nessa pauta. Bom, muitíssimo obrigado. Tem mais alguma coisa, Carla? Tem alguma coisa mais que você acha que era legal falar? A senhora tem alguma coisa que eu não perguntei? Pensando que esse filme vai ser exibido no mundo inteiro. É. Só tem alguma coisa que as pessoas precisam saber disso. Ah, meu filho. Outro filme. Não, é que eu acho que é tão difícil as pessoas saberem. Para isso que nós estamos aqui, né, filho? Não, mas vocês fizeram uma parte ótima do que é preciso para as pessoas saberem. Não tenho, a minha imaginação hoje está... Eu acho que nós falamos tanto, né? Bom, eu gostei muito. Eu adorei. Porque é uma parte tão forte da vida da gente. Muito. Muitíssimo obrigado. E ele era partidão.